Antes de começar a tratar do assunto específico de hoje, eu queria convidar vocês a se fazerem uma autocrítica, né? Será que o que eu acredito e o que eu afirmo sobre determinada coisa é realmente o que aquela coisa é? Será que eu realmente me aprofundei naquilo para bater o martelo e dizer se aquilo que eu penso sobre determinada coisa realmente coincide com a realidade? A gente tem que ter um pouco de cuidado com esse tipo de coisa, porque se você fala uma coisa que não coincide com a realidade, você não está falando a verdade. E se não é a verdade, é uma mentira. Então, como diz em João, capítulo 8, versículo 44, né? Nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dizer: Vós tendes por pai o demônio e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, tendo isso em mente, nós podemos partir para a discussão de hoje. Então, quando nós pensamos em Nossa Senhora, né, na Virgem Maria, muitas coisas vêm na nossa cabeça e a principal questão deve ser por que a Igreja Católica definiu tantos dogmas, né, a respeito de Maria, mãe de Jesus. E o mais comum a se dizer é que os católicos idolatram Maria, né? Ou atribuem a ela características que não são próprias dela para tentar colocar ela acima do que ela realmente é. Mas será que isso é a verdade? Ou será que você está sendo um preguiçoso e não está realmente buscando a verdade, buscando entender o que realmente a igreja quer dizer com esses dogmas, né? Então, qual seria o objetivo real da igreja com isso? Cada dogma mariano, eles buscam proteger uma verdade cristológica, ou seja, na verdade o dogma Maria não tem nada que ver com Maria, não é para elevar em nada Maria, é só para dizer o que Maria realmente é e para proteger verdades sobre Cristo. Qual é a função da igreja? A igreja tem como função proteger a verdade, guardar a verdade. Então ela define dogmas que não podem ser mudados. Por quê? Porque se um dogma desse for mudado, você vai estar indo contra uma verdade sobre Jesus Cristo. Ou seja, cada dogma sobre Maria está profundamente enraizado em uma verdade sobre Jesus. Então, inicialmente, nós tínhamos um dogma, que é o dogma do Theotokos, Mãe de Deus, e desse dogma, com o passar dos anos, foram definidos mais 3, são um total de 4 dogmas.
E qual é a verdade sobre Cristo que o dogma da Theotokos protege e afirma? Ela é chamada Mãe de Deus não porque seja mãe da divindade em si, porque Deus é eterno, né? Mas porque aquele que nasceu dela é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ou seja, ela é mãe de uma pessoa. Ela é mãe da pessoa de Cristo inteira. Porque se você disser que ela é mãe apenas da natureza divina, da parte da natureza humana, da parte humana de Cristo, você está entrando na heresia, você está entrando no monofisismo, né? E o que a proteção dessa verdade faz? Ela protege a unidade, a fé na unidade da pessoa de Cristo. Única pessoa, divina, com duas naturezas, humana e divina. Se você nega que Maria é mãe de Deus, isso leva a negar que Jesus, enquanto homem, é Deus. Vamos tentar deixar de forma mais clara, através de uma forma mais lógica, né? Através de um silogismo um pouco mais formal, né? A premissa maior sobre o Theotokos: aquele que é gerado por uma mulher é verdadeiramente filho dela. Premissa menor: Jesus, que foi gerado no ventre de Maria, é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. E a conclusão dessas duas premissas é que Maria é mãe de Deus. O segundo dogma é o da virgindade perpétua, ou seja, que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Como isso se segue? Isso ressalta que a concepção de Jesus foi obra exclusiva do Espírito Santo, ou seja, de ninguém mais. Apenas o Espírito Santo pôde realizar uma concepção no seio virginal e santíssimo, no seio virginal, santíssimo e puro de Maria, que seria a responsável por carregar o próprio Deus feito homem dentro do seu corpo. Esse dogma, ele serve para proteger a verdade de que a encarnação foi um ato sobrenatural, reafirmando que Jesus tem um Pai, que é Deus, e não São José. Esse talvez seja o dogma mais controverso, que as pessoas tenham mais dificuldade de entender, né? Para explicá-lo, precisarei me estender um pouco, então eu peço que você tenha paciência. Se quiser acelerar o vídeo, fica a seu critério. Então, a principal pergunta é: como Maria pôde se casar com José sem consumar o matrimônio? Mas é aí que muita gente se engana, né? O matrimônio é, antes de tudo, uma aliança de comunhão de vida. Não necessariamente depende do ato conjugal para ser válido. No caso de Maria e José, o casamento foi real e válido, porém virginal, isto é, sem o exercício dos direitos conjugais. Matrimônio, por definição, é a união de vida e amor ordenada ao bem dos cônjuges e à geração e educação dos filhos. A sua essência está na aliança de vida, no consentimento mútuo e não necessariamente no ato sexual. O ato conjugal é uma consequência ordinária e natural do matrimônio, mas não é seu elemento constitutivo essencial. Ou seja, as pessoas não morrem se elas não fizerem sexo, entendeu? Elas podem casar e se ambos concordam em não ter relações sexuais, não tem problema nenhum. O matrimônio é válido do mesmo jeito. Então, se um casal, por um motivo justo, como idade avançada, um voto em comum entre os dois, de castidade, como é o caso do casamento de Jesus e Maria, existe até um tipo de casamento que leva esse nome, que é o casamento josefino. Se eles decidem contrair um matrimônio sem relações sexuais, o matrimônio é válido, embora não consumado.
Então, como eu falei, no judaísmo da época era possível, né, essa modalidade de casamento chamada matrimônio josefino, onde o casal vivia unido sem relações por voto ou motivo religioso. Além disso, o matrimônio judeu era composto de duas fases: o desposório, compromisso formal juridicamente vinculado, considerado já um casamento real, e o momento em que a esposa é levada à casa do esposo com a coabitação. Maria e José estavam na fase em que já eram considerados casados, que é a parte que fala lá em Mateus capítulo 1, do versículo 19 ao 18. Embora eles não estivessem vivendo junto ali, né, inicialmente, e nem houve depois a consumação física. Então, vocês podem se perguntar por que eles casaram, né? A finalidade do casamento dele era José proteger Maria e evitar que ela fosse difamada por estar grávida sem marido, isso é óbvio, né? Se ela engravidasse sem ter um marido, não ia dar bom para ela não, né? De acordo com a lei da época, né? Que ela poderia ser apedrejada. Então, a missão de São José foi essa, proteger ela contra a lei da época. E prover uma paternidade legal e social a Jesus. José dá ao menino a descendência davídica, essencial para cumprir as profecias messiânicas. Ou seja, São José não casou com Maria para ter relações sexuais com ela, mas sim para proteger a ela e cumprir as profecias. Formar uma verdadeira família. Jesus cresce numa família com pai adotivo e mãe, cumprindo a ordem da criação. Auxílio e custódia mútua. José foi guardião da virgindade de Maria e Maria companheira espiritual de José. E para quem fala que Jesus teve irmãos de sangue, isso é só um erro de interpretação, né? Irmãos na cultura hebraica significa primos, parentes, ou membros do mesmo clã, sei lá, parentes distantes. A gente mesmo chama o pessoal de irmão o tempo todo, né? Os próprios protestantes que afirmam isso chamam os outros de irmãos. A própria Bíblia fala o nome do pai, o nome dos pais, né? De Tiago e João, né? Então não tem como eles serem irmãos de sangue de Jesus, sendo que eles têm pais diferentes. Quer dizer que Maria teve outros maridos além de José? Não faz sentido. O matrimônio deles foi válido. Por quê? Não foi só válido como um matrimônio muito virtuoso, né? Foi uma perfeição de matrimônio. E não está na união carnal entre eles dois, mas a perfeita união de propósitos, né? União de propósitos, de espírito, de fé, de amor a Deus. Isso é o mais importante. Vamos lá para o silogismo, né? Que prova logicamente também esse dogma mariano. Premissa maior: é conveniente que o corpo que gerou o Filho Eterno de Deus seja exclusivo para essa missão sublime. Premissa menor: Maria foi escolhida para gerar o Verbo encarnado. Logo, é conveniente que Maria tenha permanecido virgem antes, durante e depois do parto. Para entender o terceiro dogma, a gente precisa observar o que nos diz Santo Atanásio, né? Tudo que Cristo assumiu, ele redimiu. Ou seja, o que ele não assumiu, não foi redimido. Cristo assumiu a natureza humana por meio de Maria. Portanto, Maria foi beneficiada de modo especial pela redenção de forma extraordinária. E o dogma da Imaculada Conceição diz o seguinte, que Maria foi concebida sem pecado original. Isso é uma consequência da dignidade de quem ela iria gerar, não dela.
mas sim de quem ela iria gerar. O próprio Filho, o próprio Deus feito homem. O corpo que geraria Deus não poderia estar manchado pelo pecado. Imagina aí, Deus habitar num corpo pecador. Me explica qual é a lógica disso. Igual Santo Atanásio diz, ele veio para redimir. Ele habitaria num lugar que não estivesse redimido. Então Deus, desde a eternidade, já previne isso na concepção de Maria. Quando Maria foi concebida, ela já foi concebida sem pecado para esse propósito dela. Esse dogma, ele protege a plena santidade de Cristo, que recebeu de Maria uma humanidade sem mancha. Poderia Jesus receber uma humanidade manchada? Me explica isso. Tem como? Jesus, o homem-Deus, receber sua humanidade manchada pelo pecado? Então esse dogma, ele protege uma verdade importantíssima sobre Cristo, que é: quem Maria gerou é tão santo, tão divino, que a redenção foi aplicada a ela de forma preventiva, desde a sua concepção. Vamos ao silogismo desse dogma da Imaculada Conceição. Premissa maior: Deus não pode habitar num corpo manchado pelo pecado sem contradição com a sua santidade. Isso é óbvio, não tem como negar isso aqui, né? Deus habitar num corpo manchado, sem contradizer a sua santidade. Se Deus é santo, ele não pode habitar um local que não está santificado. Premissa menor: o Verbo eterno se encarnou no seio de Maria. Portanto, Maria foi preservada do pecado original desde a sua concepção, por graça preventiva dos méritos de Cristo. Isso aqui só reforça a dignidade infinita de Jesus, que é o Deus encarnado. Exigiu um vaso humano totalmente puro e santo. Assunção de Maria, né? O último dogma, quarto e último dogma. Esse dogma diz: Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. Isso é uma consequência da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Como ela foi totalmente associada a Ele na encarnação, também participa plenamente da sua vitória. Não por méritos dela, mas pelos méritos de Cristo. Isso afirma uma verdade totalmente cristológica. Só Deus, vencedor da morte, pode conceder isso. A Assunção de Maria é fruto direto da obra do Cristo ressuscitado, o Deus encarnado. Se Cristo venceu a morte plenamente, aquele que foi, ou aquela no caso, mais unida a Ele, deve participar dessa vitória, que é a Assunção. Cristo leva sua mãe junto com Ele. Se Cristo preveniu o discípulo amado dele, João, do martírio, imagine sua mãe, né? Eu não sei, agora uma opinião pessoal minha, eu não sei o que esse pessoal pensa quando acha que Jesus ia deixar a mãe dele aqui, né? Pra, sei lá, correr o risco de ser morta pela perseguição da época, né? Fico pensando, tem corpos de santos bem mais recentes que estão incorruptos, né? E só por causa da santidade, né? da união espiritual com Jesus. Agora imagine o corpo da mãe de Jesus. É um corpo que não pode ser corrompido. E o silogismo é o seguinte: aquele que é totalmente unido a Cristo, sem mancha de pecado, ou seja, um dogma leva o outro, né? Não sofre a corrupção do corpo.
Maria foi preservada do pecado e unida de modo singular à missão de Cristo. De modo singular. Aqui ele quer dizer de modo singular porque nenhuma outra pessoa foi tão unida a Cristo como a mãe dele. Portanto, Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. E para você que diz que ela está morta e enterrada, desenterre o corpo dela e traga para a gente ver, né? Vai lá no túmulo dela, traz o corpo dela pra gente ver. Os restos mortais, né? Se tu quiser visitar os túmulos dos 12 apóstolos, tu consegue. Vai estar lá os restos, né, mortais dele. Agora, da mãe de Jesus, infelizmente, cara, tu não vai achar. Então, remetendo ao início do vídeo, negar um desses dogmas é negar uma verdade sobre Jesus, né? Então, você como cristão, você é obrigado. Se não quiser entrar em contradição, você é obrigado a crer nesses dogmas. São dogmas que protegem tanto a verdade revelada sobre Jesus, quanto a verdade revelada de como Jesus salva, né? De como nós somos salvos. Então não seja ignorante. Quando a igreja define alguma coisa, sempre tem uma razão muito forte por trás. E sempre é para proteger alguma verdade sobre Jesus. Não sobre... Só porque fala da mãe dele não quer dizer que a gente está colocando ela acima do filho. A gente está colocando ela no lugar que é dela. E Jesus sempre acima de tudo. Então, espero que você tenha compreendido. E sinta-se à vontade para pegar os silogismos aí e tentar refutar as premissas, né?